Olá! Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Calma, não troca de canal, não. Eu sei que eu sou feio, mas meu coração é um coração carinhoso por você que está aqui na TV Novo Tempo. Brincadeiras à parte, esse é o Entre Família. Eu, Cris Magalhães, com prazer de estar com ela aqui, Suzane, mais uma tarde. Estamos aqui sorridentes para falar de algo bombástico que nós prometemos há 2 dias atrás. Quase cumprimos ontem, mas hoje vamos cumprir, olha, com uma doctor aqui fenomenal que vai falar com a gente. Por falar em ontem, você saiu de vira-lata para feio, foi? Verdade. Ontem eu fui comparado a um vira-lata, que vai mas ser aí amanhã? o nosso veterinário falou que o vira-lata realmente é aquele que vive mais, é o sorridente, mais brincalhão. E eu vi que ser um vira-lata é uma vantagem. Você mesmo que se achou no vira-lata. Boa tarde para você, que bom ter a sua companhia, que bom ter você juntinho da gente em mais um dia por aqui. E hoje o tema é fantástico, como o Cris falou. Atenção, mulherada que está aí nos ouvindo, e não porque os maridos, os homens também de plantão, para entender esse universo que a gente vai conhecer hoje, né? Ontem a gente tentava ali, né, Cris, desvendar o que era o TDPM, o transtorno disfórico pré-menstrual. O Cris arrumou um sinônimo que eu achei muito legal, super TPM. O super, ele sempre é agradável, né? Nesse caso, não, né? Porque uma super TPM não é agradável, né? Então tem que ter uma super informação hoje, uma super doutora, para poder, né, pegar esse vilão, só que a gente tem que conhecer essa vilã, né? Essa questão toda. Então hoje nós vamos conhecer, porque se a gente não sabe quem é o inimigo, não sabe como lidar. E outra, vou dizer uma coisa para você, marido. Eu já fiz vários programas aqui sobre TPM, tá? Agora vem uma super TPM. Então a gente tem sempre que aprender, e o quanto você sabendo das questões fisiológicas. Importante, né? Nossa, sabe que hoje eu usei você de case pro meu cabeleireiro. Sério? Diga-se de passagem, cortei os meus cabelos hoje, renovei os fios para deixá-los crescer ainda mais saudável. E no que eu fui exemplo, ou um mau exemplo na sua vida, Suzane? E um bom exemplo. Um bom, ó, estamos evoluindo. Mal, jamais. É o seguinte, ele me falava, né, o quanto trabalhar com mulheres, isso ajudou ele a entender mais o universo feminino, e o quanto isso ajuda ele nas relações dele, né? E eu falei, cara, isso é muito interessante. Ele falou, olha, eu tenho certeza que se todo meu amigo viesse ficar um mês comigo, eles iam sair muito mais empático com as mulheres. E eu achei muito bonito ele dizer isso, né? E eu falei, cara, o cara que trabalha comigo também diz isso. Por exemplo, ele fala muito da TPM, que antes ele não entendia, mas quando ele fez o programa e passou a entender, o olhar dele sobre esse assunto em relação às mulheres mudou completamente, né? De mais sensibilidade, de mais compreensão, olha só! Quem diria? Meu Brasil e minha África, porque não o pessoal que acompanha a gente. É isso aí, meus queridos. Agora, perfeição não é. Agora, você já saber o caminho onde você pisa, a orientação, tem aquelas crenças limitantes que a gente reverberiza, né, sobre a TPM, até deixa a mulher colocando e faz ela acreditar nisso, né? Você tá louca, você não sei o quê, né? Nossa, para mim isso é o pior. Rótulos, eles pioram. Se a pessoa já está fragilizada emocionalmente ou fisiologicamente já está abalada ali por todo aquele transtorno, poxa, você tem que, pelo menos, né, entender o que está passando, porque senão você piora a situação, né? E outra, vou dizer uma coisa. Uma vez a minha esposa, quando ela costura qualquer DR, qualquer coisa por esse achei que era você ia falar costurar. Eu sempre costuro as relações, mas ela não costura nada lá. Nossa, assim, não costura. Falta uma agulhinha lá em casa, mas a gente manda para a costureira. Mas quando ela fala assim, vou dizer um recado para você, homem. A Silvia fala, quando alguma coisa sai um pouquinho fora do normal, ela fala assim, isso não combina com você. Olha, então, eu vou dizer uma coisa pegar pra você. esse seu recado. Hein, porque se você é uma visão para sua mulher, tem que ter desde TPM. Você estava para trocar o canal, né? Você estava quase dando uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha no portal de notícia, naquela notícia que você vê, mas fica aqui, se você é homem também. Se você, você é vovó, já passou, agora está em outro contexto, tem que discipular, você é gestora dessa casa, então vai ficar aqui, ninguém sai, faz um chazinho gostoso, que hoje é ficha dourada. Ficha Dourada, a nossa especialista, ela veio de longe, não tão longe, no estado vizinho, maravilhosa, já está aqui super à disposição, já gravou quadro pro Entre Família que vem por aí, já deu spoiler, então continue com a gente, o Entre Família volta já já. Entre Família está de volta, hoje vamos falar sobre TDPM, é esse mesmo, a gente não errou o nome não, tem a famosa TPM e hoje a gente vai descobrir essa outra vertente muito mais intensa. E a gente quer a sua participação, você tem TDPM? A sua TPM ela é muito mais intensa e mais forte do que a das outras mulheres? Você já chegou nesse diagnóstico? Tem alguma dúvida sobre esse assunto? Se as coisas que você sente aí, à medida que a gente for falando aqui no programa, for alguma coisa parecida com você, e você quiser mandar a sua pergunta, pegar a ficha dourada, como o Cris está falando, e falar direto com a nossa especialista, o nosso WhatsApp está aberto para você.
Bora lá então, ficha dourada na mesa e vamos consultar com o Entre Família, DDD 12 983150249. O WhatsApp está passando aqui embaixo, tá? Fácil, nesse cantinho. E mais nesse cantinho nós temos o nosso QR Code, onde você aponta a câmera do seu celular, clicou no link, vai te levar também para o nosso WhatsApp, que já deveria estar no seu celular salvo. Olha, participação do Entre Família. Que aí você deixa salvo e só manda a sua participação. Mas, Cris, olha, eu gosto de mandar o meu nome, você manda abraço para mim, manda abraço para minha família, faço a pergunta. Mas se você, caso for uma pergunta que eu não gostaria de me identificar, eu vou ficar sem participar, Suzane? Claro que não, manda anônima. Pronto. E aí a gente subtrai o seu nome de lá. Às vezes é uma coisa mais íntima, fica à vontade, tá bom? E a nossa produção retira o seu nome. Bora lá. Bora. Vamos à nossa Sala da Verdade aqui, apresente a nossa carioca, ela que retornando ao programa, gravando quadro, tem também aqui uma assessoria fantástica, já está nos nossos bastidores, pensando nos nossos telespectadores, portanto, no final do programa, a gente vai ter uma interação com as redes sociais, vai ser bem bacana. Que legal! Estou preparando para quem... Vou dar um spoiler. Para quem às vezes não conseguir participar aqui, vai ter uma atenção especial da doutora num lugar específico só para o pessoal do Entre Família. Então aguenta coração, hein? No final do programa a gente revela mais detalhes sobre isso. A gente recebe com muito carinho ela que já esteve aqui no Entre Família, mas é a primeira vez que eu estou com ela. É a Priscila Pirro, um sobrenome diferente, que eu soube que é de origem grega, embora seja o sobrenome do marido. Ela é uma grega entre nós, né? Porque é linda, maravilhosa, ginecologista e obstetra moderna, com visão... Pois é, eu até gaguejei aqui, né? Porque a nossa diretora aqui é uma deusa, né? Tá entre nós. E obstetra moderna com visão integrativa da saúde da mulher. E ela trabalha em prol da melhora da saúde física, mental, sexual e de fertilidade também. Então é com muita alegria que a gente recebe Priscila. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Super feliz de poder estar participando aqui novamente com vocês, poder dar informação para essas mulheres, né? E para os homens também, né? Claro. Eu acho muito interessante quando os homens se juntam nesse assunto e eu vou ser repetitiva se eu explicar aqui tudo que eu coloquei no começo. Eu acho que essa informação, né, doutora, ela é de interesse da família como um todo, né? Porque todo mundo na casa vai poder acolher essa mãe, né, essa esposa que enfrenta essa dificuldade. Vamos entender, então, o que é a TDPM e o que ela é de diferente da tradicional TPM. Tá certo. Bem, a gente tem a TPM, que as mulheres já conhecem, né? Que é aquele transtorno pré-menstrual, que está associado principalmente com sintomas físicos, né? Então, a TPM convencional, ela tem muitos sintomas físicos também, tipo inchaço, dor nas mamas, dor de cabeça, cansaço. Tem um pouco de labilidade emocional, a gente fica ali um pouquinho mais instável, alteração de humor. Mas a diferença para a TDPM é que a TDPM ela agrava os sintomas principalmente emocionais e depressivos. Então, é um agravamento da depressão, ansiedade, irritabilidade, transtornos de humor muito severos, cansaço, fadiga, de modo que chega a ser incapacitante. Então, a grande diferença da TDPM é porque ela realmente tem uma repercussão na vida da mulher a ponto dela não conseguir ter uma vida normal, né? Então, compromete o relacionamento, compromete o trabalho, compromete a atividade ela regular, né, na vida. Então, abrange aí cerca de, da TPM, 70% das mulheres, 70% a 80% das mulheres experimentam a TPM. Certo. 2 a 10% vão experimentar a TDPM. Né? Nossa. Então, isso é um número grande de mulheres, né? Se você for pensar, a ponto de incapacitar é algo que tem uma repercussão importante. Doutora, eu achei tão legal ter essa sigla e a gente ter esse perfil. Agora falamos um pouquinho também desses sintomas, porque a gente tem costume de tratar o ser humano de uma forma rebanho, né? A gente tem essa questão, tem o efeito manada, né? No atacado. E mesmo sendo a própria TDPM, eu garanto que cada mulher ainda vai viver ela de uma forma muito particular. Agora, existe por ter uma grande parcela das mulheres, 70% vivendo a TPM normal, a pessoa tenta minimizar. Eu queria até perguntar para você, porque ela fala, nossa, minha mãe lida tão bem com isso, fulana, eu não consigo ir para o trabalho. Eu acredito que pode ter até um ciclo vicioso, como ela afeta a questão psicológica,
de ela estar se comparando, tipo, eu não consigo suportar uma TPM e tal, por não ter um diagnóstico preciso ou até uma crença dela de que a TPM dela é uma normal. Eu pergunto, quando ela recebe o diagnóstico real, é quase que uma libertação, porque equipara a dor que ela tem e tira ela de um estereótipo onde ela não se enquadra numa TPM normal. É libertadora a informação, visitar, né, o ginecologista mais vezes para poder tirar esse fardo tão pesado. Eu fico imaginando aquela pessoa que se compara com a TPM normal, que as mulheres já se comparam normal, né? Mas quando você tem uma discrepância de algo, eu fico imaginando o quão libertador é para essa mulher receber o diagnóstico correto, né? Ah, sem dúvida, até porque ela acha que ela está doida, ela acha que ela está com depressão, ela acha que ela tem que... Tudo que envolve a psique, a gente acha que a gente tem que conseguir controlar, né? Não, eu tenho que conseguir lidar com isso, por que que eu não consigo? Ela se culpa que não consegue, que você falou, né? Fulaninho lida tão bem com a TPM e eu não consigo, estou aqui jogada às traças, não consigo fazer nada. Então, sem dúvida, o conhecimento é libertador e a partir do momento que você entende o que você está vivendo, a partir daí você tem como procurar ajuda. Porque se você não sabe o que você está passando, como que você vai melhorar alguma coisa que você não sabe nem o que é? Né? Então, é muito importante realmente ter um profissional que faça esse diagnóstico para, a partir daí, ajudar a mulher a sair desse lugar. Porque a gente tem essa ilusão de que a gente tem que conseguir. Mulher, então, acha que tem que conseguir fazer tudo sozinha, né? Não, eu tenho que dar conta, eu tenho que conseguir, tem que ser super mulher. Mas tem coisas que fogem à nossa vontade. Eu tenho certeza que ninguém queria estar assim, né? A gente não quer tá mal, a gente não quer ficar mal. Então, não é só força de vontade, precisa de ajuda realmente de um especialista e isso, sem dúvida, é libertador, né? Diminui esse peso da sensação de incapacidade, né? Doutora, e isso corresponde a gente fala de tensão pré-menstrual, né? Corresponde a dias que antecedem ao início do fluxo em si, ou isso, e aí pega o fluxo todo e quando termina, a mulher volta, assim, como que funciona o dia a dia dessa mulher? Porque a gente tem 4 semanas no mês, né? E a gente sempre está em uma, a gente está meio mal mesmo, assim, por conta de menstruação, TPM e afins. Como que seria para essa paciente com TDPM? A TDPM, ela varia de 5 a 14 dias, pegando a menstruação e 2 a 3 dias depois. Então, ela pode ser curtinha ou ela pode ser muito longa. 14 dias é metade do mês. Né? Então, isso realmente tem uma estimativa que fala que essas mulheres chegam a passar de 1.500 a 2.800 dias da sua vida incapacitadas, né? Realmente assim, afetando muito a vida cotidiana dessa mulher. Então, varia, cada mulher experimenta de uma forma, mas normalmente é no período ali, perimenstrual, né? Pega a menstruação, volta aí 5, 6 dias, até uns 2, 3 dias depois que ela desce. Depois que a menstruação desce, 1, 2 dias depois, normalmente esses sintomas aliviam, né? Então, antecede a menstruação. E doutora, tem um dias? porquê dessa mulher ter essa super TPM diferenciada e tal? E eu pergunto até uma característica, ela é mais propensa em uma idade, tem um fator genético envolvendo isso e tal? E por que diferencia? É um estilo de vida que ela tem? Enfim... porque a gente quer saber o vetor sempre, né? Como que surgiu essa análise, olha, a gente notamos que tal perfil de mulher tem essa doença ou ainda não? Sim, tem alguns fatores, acredita-se, como na maioria das doenças, na verdade, que não seja um único fator, é um somatório de fatores. Então, eles já estudaram alguns genes relacionados à predisposição à TDPM, normalmente tem uma relação com mulheres que também têm predisposição à depressão, transtornos depressivos. Então, essas mulheres, a genética delas, elas têm mais sensibilidade aos neurotransmissores cerebrais. Então, os hormônios, nossos hormônios sexuais femininos, estrogênio, progesterona, do nosso ciclo, eles afetam também o nosso cérebro, né? E os neurotransmissores cerebrais. Essas mulheres têm uma alteração com maior sensibilidade aos hormônios. Né? Então, isso faria com que ela ficasse, com que essa variação hormonal, e aí seria a segunda causa, né? Essa variação hormonal afetasse ela com mais intensidade. Normalmente, nós já somos afetadas pelas variações hormonais, isso é o nosso normal, a gente já é assim, né? Uma parte melhor, outra parte mais estressada. Então, esses hormônios afetam o nosso humor e o nosso cérebro normalmente. Mas essas mulheres teriam mais sensibilidade aos neurotransmissores, principalmente quando a gente tem desequilíbrio hormonal. Nossa, que difícil, porque assim, quando você pensa em 15 dias, é metade da vida dela, né? Metade do mês, metade do ano.
de repente a gente está até falando para alguém nesse momento que, opa, peraí, acho que eu tenho isso aí, né? Mas eu queria te perguntar se você tem noção, assim, ou de pesquisas, ou com experiências mesmo em consultório, sua e de outros colegas, se muitas mulheres passam por isso uma vida achando que elas talvez, é aquilo que a gente comentou, né? Elas não conseguem lidar com a própria vida em si, até elas descobrirem, ou isso hoje em dia as mulheres já estão mais antenadas e mais ligadas? Não, ainda tem muita confusão, sim. Confundem com depressão, confundem com transtorno bipolar, porque às vezes ela acha que está bem Verdade. numa hora, está mal na outra. Então, como é que a gente sabe que é TDPM, né? Isso. Essa ciclicidade é muito importante, né? Uhum. E ela acontece na maioria dos ciclos. Porque os outros transtornos, a depressão e os outros transtornos psiquiátricos, eles são quase que contínuos. Ou tem um período longo presente, um período longo que está ausente, né? A TDPM não, ela é bem marcada, sabe? Tem muita relação com o ciclo menstrual. E pode ser que nem todo mês ela, Nem todo ela mês, tenha mas tem que ser, para ter esse diagnóstico, tem que ser a maioria dos ciclos. Mas ela pode ter 3 ciclos sim, um não, e esse mês eu fiquei bem, não deve ser nada. E aí isso gera ainda mais confusão, né? Aí no outro mês ela tá mal. Então, mas sendo uma coisa relativamente regular, na maioria dos ciclos, tem que se pensar em TDPM. E normalmente todo mundo espera um exame de sangue, uma Que vai- receita é. para resolver. E nesse caso você tem uma anamnésia, né? Primeiro tem que ter um conhecimento de si para avaliar esses ciclos. Ela tem que, porque às vezes a mulher, né, tem mulher que é mais perdidona e, né, vai levando a vida procrastinando até o contexto. Então você tem que ter primeiro, né, um conhecimento de si ou começar a ter, e a profissional, a anamnésia da doutora, da especialista, vai ter que estar bem atenta aos sinais para ter essas linhas comportamentais. Mas assim, vamos fazer o seguinte, Suza, a gente vai para o Manda. intervalo, mas que tal trazer alguém que vive isso, né? E de forma intensa entender como ela procurou, né? Hoje nós temos a doutora aqui abrindo a mente, mas que tal as nossas mulheres de casa, os homens de casa, terem um exemplo no próximo bloco, para a gente poder falar um pouquinho mais e mergulhar nesse contexto. É isso aí. No próximo bloco a gente vai conhecer a Maia Barreto, ela é educadora perinatal e ela passa por essa situação, né, de TDPM, e a gente vai entender qual foi a situação, qual foi o marco que aconteceu na vida dela, e a partir de então esse transtorno começou a existir. Quer conhecer mais? Às vezes você já está aí preocupada com a sua situação ou conhece alguma amiga, uma irmã, então vale a pena conhecer essa história para você saber identificar, tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta! Ah, te peguei, tava voltando aí da cozinha, tava tomando uma aguinha, fazendo um chá, deixa eu ver o cheirinho do bolo hoje. Milho, a Aninha, nossa diretora, gosta. Aninha, você quer chazinho de quê hoje? A dona Maria, não quer? Ela não gosta de chá, ela falou de nada, ela quer suco, então. Suco de quê, Ana? Laranja, laranjinha, ela quer vitamina C, vai estar tudo certo, tá bom? Mas vamos lá, enquanto isso, você está gostando dessa pauta? Cris, olha, vocês falam de temas fantásticos. Eu quero agradecer a você que é Anjo da Esperança. Nos ajuda aqui a fazer esse programa, né, sem patrocínios. A gente não tem, seja na rádio, na TV, na web. Nós disponibilizamos para você cursos gratuitos nas nossas revistas, que já a gente vai oferecer para você, sem nenhum real, você não vai pagar nada, vai para sua casa, não vai pagar correio, nada. E olha só, um dos assuntos que a gente quer enviar para sua casa, para a casa de milhares de pessoas, é o assunto sobre filhos, criação dos filhos, que chegou para a gente uma dor para ser atendida. Nós queremos produzir, ou seja, escrever, né, com especialistas esse material. Queremos confeccionar uma revista que nós vamos segurar aqui, um guia de estudos sobre família, e enviar para sua casa. Você vai dar um abraço no carteiro sem pagar nada, porque os Anjos da Esperança vão dar essa força. O Anjo da Esperança é um projeto, são pessoas que doam financeiramente para a rádio, TV e web para nos ajudar a fazer diferença. E neste mês de março, Dona Maria, seu João, presta atenção aqui. Nesse mês de março, nós queremos produzir essa revista para os pais. Aqueles que precisam criar os seus filhos, ajudar no caminho. Então, é a nossa missão como sociedade, meu dever como cidadão. Então, você que é anjo, você que já doa, pode fazer uma doação especial. Ah, Cris, eu faço uma doação de R$50. Vai lá no boleto embaixo, coloca acréscimos, tem no seu boleto. Senão, vai lá na lotérica, o povo te ajuda. Ou você pode doar no Pix, pode ligar agora. Mas, Cris, eu não sou Anjo da Esperança, eu quero fazer uma doação para ajudar vocês agora, nesse momento. Então, liga. 0 Operadora 12 2127 3030. Tá aqui o nosso telefone, tá passando aqui no cantinho, ó. Ali, ó, tá vendo? 3030. 12 é o DDD, 2127 3030, e aí você vai ligar. Olha, eu quero fazer uma doação especial.
eu sou anjo, quero aumentar. Não sou anjo, mas quero ajudar. Vem para o time da Esperança, ajuda a nossa TV a produzir isso aí. O outro contexto é o nosso WhatsApp, que está aqui desse ladinho, ó, 12981766630. 12 é o DDD, 981766630. Fala assim, ó, quero ajudar, quero doar. O povo vai entrar em contato com você, vai te explicar, é muito fácil. O valor você que escolhe, você que manda. Quem é a gente para dizer o que você vai fazer? Tem mais condições? Quer ajudar? Vem para esse time da Esperança. E agora tem o famoso Pix, né? Você pode fazer agora, nesse momento. A nossa chave é um e-mail, vai no seu internet bank, no banco, no aplicativo do seu banco e coloca a chave e-mail, que é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Nesse mês de março, recapitulando, estamos esperando a sua doação especial para juntos, junto com a Novo Tempo, fazer diferença, porque várias famílias vão ser ajudadas. Com apenas R$10 você consegue produzir 2 estudos, 2 guias de estudo bíblico. São 2 famílias que vão ser ajudadas por você. E quando eu segurar aqui a revista no dia, já estou imaginando, ó, aqui estamos com esse guia prático para as famílias, você vai dizer, eu ajudei a construir, eu estou ajudando a enviar. Anjo da Esperança. Sou anjo, sou Novo Tempo. Mãos que transformam vidas. Vamos juntos, hein? Nesse show da Esperança. Obrigado a você que está nos ajudando, inclusive, no programa de hoje. Tudo aqui é feito graças a você. Fechou? Bora lá. Esperamos você. Agora, Suzane, minha querida, nós falamos de colocar aqui na nossa roda da conversa alguém que vivenciou ou vivencia agora com muito mais qualidade de vida do que antes, este furacão, né? Essa super TPM que pode ser controlada com vários quesitos. A primeira é ter essa consciência, esse tratamento com amor profissional. Eu quero ouvir essa mulher, eu acho que o povo de casa também. Eu também estou super ansiosa para conhecer a história dela. E antes da gente entrar na história, deixa eu só apresentar ela para vocês, porque ela tem um trabalho muito bonito, né? A Maia Barreto é com quem eu vou conversar agora. Ela é educadora perinatal, doula de parto e consultora em aleitamento materno, formada aí pelo GAMA, que é o Grupo de Apoio à Maternidade Ativa. E ela é presidente e fundadora de uma ONG que oferece todo o suporte e cuidado para mães que vivem com seus filhos o tratamento contra o câncer infanto-juvenil. Super bem engajada. A gente vai conversar com a Maia para entender esse acontecimento na vida pessoal dela. Maia, boa tarde, seja bem-vinda ao Entre Família. Oi, boa tarde. Estou muito feliz pelo convite. A gente é que está feliz de você falar com a gente aqui. Parabéns pelo trabalho bem bonito que você desenvolve aí, tá bom? E a gente quer conhecer a Maia na vida pessoal. Que momento você descobriu a TDPM? Como que foi? Eu descobri o transtorno disfórico no ano de 2018. Foi um dos piores anos da minha vida, assim, porque, infelizmente, a falta de informação sobre o transtorno disfórico, ela é generalizada, assim, inclusive nos consultórios médicos. Eu estou super feliz de ouvir uma médica dominando super aí o tema, porque a gente realmente não tem informação de qualidade na internet, essa falta de preparo nos consultórios médicos, a confusão nos diagnósticos, né? Então foi difícil demais sofrer no escuro durante muito tempo. E esse alívio que a gente recebe com o diagnóstico, como vocês bem disseram no começo, de não sofrer mais no escuro, né? De saber que a gente tem um problema, que tem nome, que tem controle de sintoma, né? Foi o que devolveu a qualidade de vida para mim, juntamente com minha médica, depois de sofrer muito aí em busca de médicos que entendessem do transtorno disfórico. E foi mais ou menos assim. Você já sofria disso há muitos anos? E o que você sentia? Eu descobri o transtorno disfórico após um trauma, que foi a morte do meu filho. Antes eu não tinha nenhum tipo de sintoma, eu nunca correlacionei esses sintomas à minha menstruação. Foi o meu parceiro que fez essa observação. Ele disse, olha, eu percebo que você só fica assim antes de menstruar. Durante os outros dias do mês você não tem esses sintomas. Eu falei, não é possível, será? E aí foi quando a gente começou a correlacionar esses sintomas cíclicos à minha fase da pré-menstruação. Né? Os sintomas, eles eram de muita depressão, de muita irritabilidade, né? Uma melancolia muito grande, ataques de pânico, realmente, como eu posso dizer, é difícil lembrar de falar desse tema, porque você fica completamente incapacitada. Pensamentos de suicídio, inclusive. É realmente uma doença muito grave, né, de cunho psiquiátrico.
Então, se a mulher ela não é bem assistida no primeiro momento em que ela busca por ajuda, né, ela fica sem voz. Ô Maia, eu sinto muito pela perda do seu filho. Ele tinha que idade? O Matias tinha 3 anos Três quando ele anos. faleceu. Isso. E eu nunca tive nenhum problema, assim, com o meu ciclo menstrual. Sempre menstruei sem dor, eu nunca tinha cólica, menstruava e não assim, toda mulher, ela inevitavelmente vai experimentar algum sintoma de tensão pré-menstrual na vida, né. Só que esses sintomas, eles são físicos na maioria das vezes, né, e o transtorno disfórico, o TDPM, são sintomas de cunho, emocional e psíquico, né. A Sim. predominância, ela é emocional e psíquica. Já a predominância da TPM, ela é física, geralmente sensibilidade no seio, a mulher fica um pouco mais sensível, e ela não tem um agravamento nas relações dela interpessoais, né? Ela não tem um prejuízo no trabalho, ela não tem um prejuízo com os familiares e com os amigos. Já no transtorno disfórico, essas relações interpessoais elas acabam sendo abaladas, porque os sintomas eles são bem severos. E eu imagino que nessa situação, talvez você tenha até correlacionado com o seu luto, né? O que facilmente, talvez qualquer um poderia dizer. Quando você Sim. descobriu e que você identificou o que você tinha, quais foram os primeiros passos que você deu em busca de uma qualidade de vida e como hoje você consegue se manter bem na medida do possível aí a cada ciclo menstrual? Olha, eu comecei a buscar ajuda da ginecologia natural, que fez eu entender o meu corpo como um todo, né, minha fisiologia feminina, entender a minha ciclicidade, entender que eu não sou louca, né, que a mulher ela vai ter assim a o estrogênio e a progesterona, né, que é a variação do ciclo hormonal de toda mulher, ela muda, né, um pouquinho a nossa forma de agir, de estar no mundo, então isso me ajudou muito, entender a minha fisiologia, entender o meu corpo, entender que é normal, mas que quando não está tudo tão bem, não está tudo normal, a gente tem que pedir ajuda. Aí foi quando eu busquei ajuda do psiquiatra e comecei a fazer o tratamento medicamentoso, e consegui remissão de sintoma através de implante hormonal. Olha, tá aí uma coisa que eu não conheço. Eu sei que você tem uma página no Instagram, @tdpm.brasil. Daqui a pouco a gente vai colocar também para as nossas seguidoras conhecer um pouco mais. E lá tá escrito bem assim, ó. Não somos loucas, somos cíclicas. Isso, Sim. isso para você eu imagino que foi de uma libertação muito grande, entender que estava tudo certo, né? E que você procurou então o que precisava para você manter essa qualidade de vida. Hoje, como que a Maia consegue levar os seus dias numa boa? Olha, agora os meus sintomas eles voltaram, infelizmente, porque eu precisei suspender o meu tratamento porque eu estava em amenorreia, né, com o meu ovário bloqueado para não menstruar, e agora eu precisei voltar a menstruar porque eu decidi engravidar. E está sendo bem difícil para mim, porque os sintomas voltaram, então as crises de pânico acabam voltando antes de menstruar. Eu sofro 14 dias antes de menstruar, eu tenho um ciclo curto de 28 dias, então a gente pensa muito que no transtorno disfórico os sintomas eles vão ser de 7 a 14 dias antes de menstruar e que quando a mulher menstrua, ela automaticamente tem que ficar bem de novo. Mas, assim, são 14 dias de comprometimento, são 14 dias em que você tem depressão, 14 dias em que você tem hipersonia ou insônia, 14 dias comprometida. Então, quando você menstrua, você ainda continua mal. Então, é como se você vivesse os 30 dias do mês mal. Então, Hum. agora eu não estou bem, não estou numa fase boa. Mas eu tenho esperança de que junto com a minha médica, a gente vai conseguir encontrar uma solução para encontrar a qualidade de vida, né? Porque realmente o TDPM ele é um problema de saúde pública Uhum. que, pelos sintomas ser muito parecidos com a bipolaridade, a maioria das mulheres recebem também esse diagnóstico de bipolaridade. Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem assim, bem informada, sabe, para as mulheres. Que o transtorno disfórico ele não é bipolaridade, porque parece, mas ele está completamente correlacionado à menstruação. Entendi, Maia. É muito interessante todo o seu depoimento. Posso imaginar, né? Não faço ideia de como seja que estão sendo seus dias nessa fase, mas eu pressuponho que você está agarrada aí ao sonho da maternidade, né? De poder gerar
uma vida dentro de você, talvez isso te anime a passar por essa fase um pouco mais complicada. Obrigada pela sua entrevista, obrigada por você estar aqui no Entre Família. Quem sabe uma hora você volta para a gente falar um pouquinho do seu trabalho também. Muito sucesso Claro. nessa jornada agora para gestar mais uma vida aí. E vou deixar o seu Instagram, @tdpm.brasil, tá passando aí na telinha para você que é a nossa seguidora já seguir lá, Maia. Obrigada pela entrevista. Tá ok, muito obrigada. Muito esclarecedor. E aqui, vivendo com algumas mulheres mais íntimas da minha vida, eu vou ter que fazer algumas ligações depois desse programa aqui. Cris? Não, porque é mais comum do que a gente imagina, porque a gente tem uma onda de ansiedade, tem uma onda de depressão e tal, e a gente quer colocar todos os vetores num pacote só. Não é isso, né? Você tem isso e tal. E agora, fazendo uma anamnese leiga, aqui pequena, mas comportamental de quem vive, ela falou sobre o parceiro, a gente tem algumas pessoas com essas questões, com problemas menstruais, que têm essa ansiedade em um período específico. Eu acho que até eu ia perguntar para a doutora se uma rede multidisciplinar, porque a gente tinha trabalhos muito individuais, né? A gente tinha até dentro da crença espiritual que você não podia ir no psicólogo, olha o quanto que a gente evoluiu, né? Colocar psicologia e está tudo bem, né? Deus também criou, né, psicólogo, agora não pode não ir, que é pecado. Que agora a gente já é conhecedor. Já conhece que você tem que tratar a mente, né? Então é um templo do Espírito Santo, tá tudo ok. Mas, doutora, essa consciência de uma rede multidisciplinar que não trata em si só as suas demandas, mas vê que as demandas estão linkadas, né? O quanto um psicólogo, quanto um terapeuta, ele tem que dizer assim, olha, como é que está a sua questão, como é que está o seu ginecologista, né? Eu acho que essa preocupação de a gente jogar e atender muito mais personalizado e ter mais profissionais engajados a poder dissecar o problema é de uma importância, senão você acaba... O erro médico, às vezes por ignorância dessa rede multidisciplinar, pode ser grande, mas agora acho que a gente está evoluindo como um corpo maior nesse atendimento, né? Sem dúvida. Eu costumo falar que a gente é mente, corpo e espírito. E não adianta você estar bem da mente e não ter, por exemplo, seus hormônios em equilíbrio. Não adianta você estar bem da mente ou do espiritual e não ter vitaminas adequadamente, minerais. Uma coisa não exclui a outra. Na verdade, os cuidados devem ser somados, né? Não existe uma coisa que é mais importante. O templo físico é tão importante quanto o espiritual, quanto a nossa mente. Por isso a gente tem que cuidar dos três ao mesmo tempo. O ideal é quando os três estão funcionando adequadamente. Então, a gente não pode, eu tenho que conseguir com a minha mente ficar bem, aquilo que eu estava falando. Não, a gente precisa ver como estão seus nutrientes, como estão seus hormônios, a alimentação influencia nisso, o psicólogo influencia nisso, o fisioterapeuta, atividade física, um educador físico, né? Cresce cada vez mais, uma coisa que eu faço muito e que eu sou apaixonada, que é a medicina integrativa, né? Que integra saberes, que integra os profissionais, que integra o corpo como um todo, a mente, você vê, né? Os hormônios femininos influenciando nos neurotransmissores. Então, as coisas não estão separadas, definitivamente não estão separadas. E quanto mais a gente consegue trazer isso junto, maior é a nossa resposta, maior o sucesso, melhor a qualidade de vida, né, para qualquer tratamento. E no transtorno disfórico pré-menstrual, ainda mais importante isso, né, porque a gente vê como ele tem a ver com a mente, como ele tem a ver com o hormônio, como ele tem a ver com a alimentação que influencia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses outros fatores também, né? Então, é muito importante, fundamental. Nossa, muito legal, Pri. Eu ia comentar sobre isso, né, o diferencial do seu trabalho, que é essa medicina integrativa, e eu acho isso fantástico. E como a doutora colocou, daqui a pouco, ainda hoje no Entre Família, a gente vai contar para você como diminuir os sintomas da TDPM, né? A gente está falando tanto, mas a gente vai trazer a solução também. E tem uma participação chegando, eu já queria colocar aqui, que tem a ver com bipolaridade. A gente comentou, a doutora comentou, a nossa entrevistada também, e eu acho legal a gente esclarecer. É a Ângela Lencina. Alô, Ângela, obrigada pela sua interação, tá? Ela está dizendo assim: passo por isso todos os meses, há 1 ano mais ou menos. Achava que podia estar com alguma doença grave. Fico literalmente de cama. É um sofrimento físico que afeta o psicológico. Parece até bipolaridade, já que são 15 dias do mês assim. Tenho dor de cabeça intensa a ponto de ir ao pronto atendimento para tomar medicação na veia. E aqui a gente tem essas duas coisas, né? A bipolaridade que ela fala, por ser essa questão de 15 em 15,
e a dor de cabeça. Isso também pode acontecer, doutora? Sim, os sintomas físicos, eles acabam sendo agravados pelo psicológico. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. A predominância é o sintoma psíquico, mas isso acaba afetando o corpo, né? A mente e o corpo não estão separados. Então, às vezes tem dor de cabeça, piora a dor na mama, piora todos os sintomas. A questão é essa, é ficar prestando atenção se tem a ver com o ciclo. Porque as mulheres não se atentam. E você viu o depoimento da Maia, né? Falando que quem reparou foi o marido dela. Tem a ver com a sua menstruação. Às vezes a própria mulher não percebe, né? A importância de estar ligada no seu próprio corpo, nos sintomas. E essa é a diferença. E doutora, por exemplo, você já tinha ouvido falar desse termo? O qual? Da questão desse transtorno. Do TDPM? Não. Por exemplo, né, a mulher que já vive esse mundo e tal... Nunca. Eu não ouvi falar. Pergunto, doutora, é algo novo ou é algo que, tipo, alguns profissionais têm que se especializar? Isso já está na questão integral do próprio ginecologista? Ou uma especialidade trouxe isso? É uma pesquisa mais recente? Por que falta disseminar realmente essa informação? Porque já que 70% tem isso, né, e a gente tem de 3 a 5% da população que pode ter num raio de 200 milhões de pessoas, sendo que mais da metade são mulheres do nosso país, eu pergunto, se nós aqui que somos da mídia, né, e jornalistas, e não conhecemos, o porquê que essa sigla não é tão conhecida? Eu acho que é falta mesmo de abordar o assunto, falta de conhecimento mesmo, de profissionais, e acaba que muitos desses pacientes realmente vão parar no psiquiatra. Porque elas não entendem que aquilo é cíclico e tem a ver com os hormônios dela. Então, a grande maioria acaba no psiquiatra, vai receber uma medicação que é o tratamento, a gente vai falar um pouco mais sobre o tratamento, acaba que recebe uma medicação antidepressiva, um inibidor de recaptação de serotonina, né, que são esses medicamentos que acabam melhorando o sintoma, ela fica melhor e ela acha que era uma bipolaridade, uma depressão, uma ansiedade, porque vai de fato melhorar. Então ela fica com um diagnóstico de depressão, ansiedade, bipolaridade, porque melhorou com a medicação, mas na verdade tinha muito a ver com os hormônios. Ela poderia ter tido outras opções de tratamento, que não só os antidepressivos, né, e essas medicações controladas. Então eu acredito que seja muito porque elas vão parar no psiquiatra e acabam sendo medicadas e perdem esse diagnóstico, né? Nossa, muito legal a nossa produção ter separado esse tema maravilhoso que não conhecia e para a gente discutir aqui, né? A Rede Novo Tempo tem alcance nacional até para outros países e como a Maia colocou, né? Esse é um assunto que deveria estar na pauta de saúde pública. Então, acho que quanto mais a gente fomenta, comenta e aprende, isso faz com que a gente abra os olhos, né, para uma realidade, porque é uma coisa mais rara, mas não é tão raridade assim. A gente tem uma porcentagem significativa das mulheres sofrendo com isso aí. Olha, o assunto está interessante demais, está maravilhoso, repleto de informação esse Entre Família de hoje, não é? Pois é, eu sei que você está gostando. A gente vai fazer uma pequena pausa. Ainda hoje você vai conferir, então, aqui as dicas, se eu não me engano, já é no próximo bloco, de como você pode diminuir esses sintomas e ter uma qualidade de vida melhor, tá? A gente vai para o intervalo e volta já. Entre Família está de volta e olha só, esse programa tá bom demais e particularmente posso te falar que ele ainda está rendendo até mesmo nos intervalos, né? A gente saiu ali correndo quando a Ana Isabel falou que faltavam 30 segundos, porque a nossa especialista, além de maravilhosa, né, super inteligente, entendida do assunto, a gente estava aqui discutindo sobre a curiosidade, né, que isso gerou tanto em mim quanto no Cris, descobrindo algo novo, tão sério, tão grave, tão intenso, pensando nas mulheres que sofrem nessa situação, como agora há pouco a gente entrevistou a Maia, uma outra telespectadora mandou mensagem aqui também contando a sua experiência e a gente verificando, inclusive, em histórias de pessoas que a gente conhece, nossa, pode ser que seja isso, né? Porque agora a gente tem luz sobre o assunto, a gente já consegue, inclusive, identificar, olha só como a informação é poderosa e liberta, né? Ainda mais quando a gente está acompanhado de profissionais excelentes, como é o caso de hoje. Estamos aqui com a doutora Priscila Pirro, para você que ligou a TV agora, falando sobre TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Disforia é o contrário de euforia. Então, essas mulheres, elas se sentem com ansiedade, muitas vezes depressivas e, como a doutora colocou, às vezes incapacitadas de exercerem a sua rotina normalmente. Pois bem, e agora, depois de tanta gente falar sobre esse assunto, se você ligou a TV agora, por favor, vai depois no NT Play,
vai no YouTube também da Rede Novo Tempo de Comunicação, procura por esse programa e assista, porque a gente deu um panorama aqui completo sobre esse transtorno. E agora a gente vai trazer a solução, né? Como que você pode aliviar os sintomas da TDPM. Quer saber? Então, mostra aqui, diretor, a gente está com o nosso termômetro, nós temos umas carinhas aqui, né, todas muito tristinhas. Vamos desvendar esse termômetro e eu espero que no final esteja um rostinho mais feliz ali, depois que a gente descobrir como manter a qualidade de vida. Vamos começar aqui de baixo, do número 1. Doutora Priscila, tenho aqui alimentação. Tudo parece que começa aí, seja qual for o problema, né? Sem dúvida, a alimentação é um pilar de saúde, é um pilar que muda completamente a nossa vida como um todo, né? E não seria diferente na TDPM. Como a gente já falou, a TDPM tem muito sintoma psicoemocional e tem a ver com esses neurotransmissores cerebrais. Então, existem muitos alimentos que podem ajudar a produção de serotonina, de dopamina, de hormônios que melhoram a sensação de bem-estar. Então, existe uma substância chamada 5-hidroxitriptofano, 5-HTP, é um nome complicado, mas que ele é um precursor que ajuda a formar serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que é, inclusive, o foco dos tratamentos medicamentosos. E a gente tem muitos alimentos que são ricos em 5-HTP, que ajudam a produção de serotonina e bem-estar. Então, são alimentos como, por exemplo, amendoim, abacate, as oleaginosas, de uma forma geral, né, as gorduras saudáveis, alguns tipos de peixe. Então, existem brócolis, couve-flor, alimentos que são ricos em 5-HTP. Então, assim, procurar uma nutricionista para ajudar nisso é muito legal. Incentivar o consumo de alimentos ricos em B6 também. A vitamina B6 é importantíssima para a produção desses neurotransmissores, para melhorar isso. A gente sabe que a deficiência de magnésio, de cálcio, também afetam o funcionamento cerebral. Então, alimentos ricos em magnésio, ricos em cálcio, ajudam a diminuir. Então, o que a gente puder fazer para minimizar o problema, né, de forma natural, então existem recursos e alimentos que vão ajudar na produção desses neurotransmissores, ao mesmo tempo que existem alimentos que pioram. Né, Isso que eu ia perguntar, o que evitar? A gente sabe que quando a gente está inflamado, alimentos que inflamam, essa inflamação também chega no cérebro, né? O corpo inteiro fica inflamado. Então, a gente fala em evitar alimentos inflamatórios. O que seriam alimentos inflamatórios? Principalmente os processados, ultraprocessados, né? Desembalar menos e descascar mais. Eu adoro esse termo. Aquele clássico. Então, evitar açúcar, cafeína, que são muito estimulantes cerebrais, né? Então, alguns alimentos inflamatórios, que são principalmente os processados, ultraprocessados, né? Tudo que está muito em caixa, até porque eles têm muitos agrotóxicos e muitas substâncias tóxicas para o cérebro, para evitar inflamar, açúcares de uma forma geral. Aqui vale mencionar o glúten? Eu não sei se é porque hoje parece que tudo é glúten na vida, né? O glúten, ele tem alguns estudos que mostram, sim, que ele tem um papel inflamatório, mas não é para todo mundo, é individual. Né? Então, o ideal é a gente procurar realmente uma nutricionista, um profissional, para que faça essa avaliação, para você não tirar também completamente um nutriente e gerar uma sensibilidade que você não tinha. Porque uma vez que você retira o glúten completamente, você pode, quando reinserir, ficar de fato sensível e achar que era porque era e não era, entendeu? Entendi. Então, tem que ter, um tema bem que a gente precisa de cuidado, não é tão simples assim, mas sim, para algumas pessoas, sim, o glúten é bem inflamatório e não necessariamente precisa tirar tudo, mas reduzir talvez já seja interessante. Mas muito legal, viu, você ter falado sobre isso, porque tem alguns alimentos que eles ficam como vilão por um tempo e daí a gente acaba colocando tudo na mesma balança. Muito legal. Então, o primeiro passo aqui para manter a qualidade de vida dentro da TDPM é a alimentação, que é um clássico, né, também, alimentação sempre. Vamos ao segundo ponto desse nosso termômetro, exercício físico. Gente, se a gente fizesse sempre isso aqui, né, doutora, a gente já matava boa parte das nossas questões. Então, o exercício físico, mais uma vez, ajuda e muito provavelmente com a serotonina? Sim, o exercício físico, ele produz esses hormônios do bem-estar, né? As endorfinas, a dopamina, a sensação de prazer, né? De potência.
Então, exercício físico está comprovado como um dos mais importantes medicamentos para depressão, ansiedade e TDPM. Não tem o que questionar. Inclusive, existem estudos que comparam o remédio com a atividade física, e a atividade física tem uma resposta melhor, regular, feito direitinho, né? Não é fazer uma vez na semana uma caminhadinha, mas assim, o exercício, realmente a mulher que está engajada, não, isso vai ser o meu tratamento. Levar o exercício físico como um medicamento, como um tratamento regular, os estudos mostraram que é quase igual você tomar um remédio. Então, o poder do exercício físico, ele é menosprezado, eu acho. Eu acho que às vezes a gente não leva tão a sério o poder que o exercício físico tem. Mas é fundamental, assim, fazer atividade física. Olha, a gente que aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação fala tanto, né, sobre esse assunto, mas está aí uma explicação, talvez, não que seja nova, mas muito bem colocada por você, viu, doutora Priscila? É uma tecla que a gente bate sempre aqui, né, na Novo Tempo em si. Mas isso que você colocou me chamou muito a atenção, encarar o exercício físico como algo, como um tratamento, como se aquilo fosse o seu medicamento. Sabe aquele medicamento que você tem que tomar todo dia? Quem sabe fazer o exercício físico, daqui a pouco você nem precisa mais, já que estudos científicos mostram que o efeito está ali equiparado. Já pensou, hein, gente? E aqui a gente está falando de qualquer exercício físico, né, doutora? Porque cada um tem, talvez, mais desenvoltura para alguma coisa na vida. O importante é fazer e que seja regular. Regular, se manter ativo, né? Se manter ativo. A gente não pode ficar sedentário, é se manter ativo. E aí, não importa, o que importa é que você comece e se encontre. Depois a gente vai refinando, né? Mas qual é o melhor? Faz o que dá. Depois você refina. Né? O negócio é criar regularidade. Isso é o mais importante. Viu aí, mulherada? E depois, só depois compra as roupinhas fitness, tá? A gente já falou sobre essa questão de consumismo. A gente começa a fazer exercício físico, já passa na loja e já quer comprar as roupinhas, né? Ai, agora eu tô malhando, eu daqui a pouco desisto de novo. Mas olha, engajar e realmente fazer uma atividade física pode ser a chave do sucesso. Brincadeiras à parte, pode comprar suas roupas, seja feliz. Vamos lá, terceiro aqui, psicoterapia. Olha, e eis que é o que a gente mais fala aqui neste programa, não é, Brasil? Psicoterapia, contratar ali uma psicóloga e realmente fazer esse investimento. Acho que são duas coisas, e daí você como médica pode colocar aqui para os nossos telespectadores, né? Desmistificar um pouco. Tem a questão do investimento, que eu sei que isso é significativo, né? É realmente significativo, mas vale o profissional, vale o valor. E a questão, tipo, eu vou contar a minha vida para uma pessoa que eu nem conheço, aquela coisa, aquela insegurança de se expor. O que você me diz, doutora? Eu costumo falar o seguinte, a gente só tem como mudar o que a gente entende. Se você não se entende, se você não se conhece, se você não sabe quais são os seus valores, o que você quer, onde você está, qual o significado daquilo, tudo, como você vai mudar alguma coisa na sua vida? Uau! Não tem como você mudar a si mesma se você não se entende, não se conhece e não sabe o que você quer, o que você gosta, quais são os seus valores. Então, autoconhecimento é o primeiro investimento para todas as mudanças, inclusive. Porque a gente se comporta no mundo, a gente se move, o nosso comportamento é motivado pelos nossos valores, por quem a gente é, pelas nossas crenças. Se você não sabe. Se você não sabe quem você é, se você não sabe suas crenças, seus valores, onde você quer chegar, como que você vai... O que eu estou fazendo aqui? Como que eu mudo meus comportamentos se eu não sei nem quem eu sou? Então, assim, autoconhecimento é o início de toda mudança. Se você pula essa etapa, você começa a fazer exercício, aquilo não faz nenhum sentido, daqui a pouco você para. Então, a chance de você fracassar quando você começa uma mudança que não tem sentido para você, ou que simplesmente um médico falou, a taxa de adesão, porque simplesmente o médico falou, é de 30%. As pessoas param, elas não continuam na mudança, no processo de mudança, porque aquilo não tem sentido para elas. Eu estou fazendo porque o médico falou que é importante eu fazer para eu ficar boa. Mas ela não entendeu. Mas ela não entendeu o que significa aquilo para ela. Por que eu realmente estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo atividade física? Porque eu quero estar bem, porque eu quero me relacionar melhor, porque eu quero tratar melhor o meu filho, porque eu não quero parar de trabalhar, porque eu quero ter uma vida longa, porque, sabe, aonde estão os seus valores? Então, tudo o resto passa a fazer sentido. Né? A gente começa uma mudança por uma expectativa, mas a gente se mantém na mudança pela experiência que a gente vive ao longo desse processo de mudança. Essa experiência ela é construída a partir do autoconhecimento.
Por isso que psicoterapia não tem jeito. Tem que Tem que começar, fazer. tem que fazer. E dentro da TDPM, a influência grandiosa aí está relacionado com as questões emocionais pelas quais as mulheres sofrem nesse período menstrual, é isso? Sim, porque os relacionamentos e a vivência são gatilhos, né? Então, Legal você falar sobre isso. como a gente viu na Maia, né? Então, a gente sabe que existem, que os gatilhos sociais, que os gatilhos de relacionamento vão piorar os sintomas. Então, se você entende, puxa vida, quando meu marido fala tal coisa, aquilo me irrita. Então, você tem que conversar com alguém. Então, quando ele fala isso te irrita, então vamos conversar com ele. Olha, meu amor, isso aqui é um gatilho para mim. Me ajuda. A gente tem até como pedir ajuda, porque você entende qual é o gatilho. Você foi para a terapia, conversou sobre aquele assunto. Nossa, isso é um gatilho para mim. Então você vai lá e conversa, mas isso é um gatilho para mim, me ajuda a não fazer esse gatilho. Quando você me vê comendo mais, porque existe isso também, né? O autocontrole na TDPM é muito diminuído. Então a mulher tem tendência à compulsão também, alimentar, de compras e tal. Então ela pode pedir ajuda, mas ela tem que reconhecer isso, ela tem que ter conversado, ela tem que entender isso. E como que ela vai pedir ajuda e buscar outras saídas? Né, e criar, que eu falo, na psicoterapia também tem, na psicologia positiva, tem alguns recursos que é de criar barreiras para dificultar o comportamento. Pô, me ajuda, me tira daqui, não compra tal coisa nesse período, eu tenho tendência a comer mais, então não compra. Quando eu estiver na TDPM, vamos deixar a casa mais silenciosa, diminuir a luz, para não ter tanta coisa que me irrite, sabe? Mas como que você vai buscar essas soluções se você não sabe o que te irrita, o que não te irrita, quem você é, o que você quer, quais são os seus valores? Então, isso é tudo e é muito também menosprezado, é muito subvalorizado. As pessoas não têm noção do poder que isso tem. Gente, olha só. Eu sei que você ouviu, compreendeu, mas já favorita esse programa aí para depois você voltar e ouvir tudo que a doutora Priscila comentou aqui, para caso você esqueça. Porque você trouxe coisas riquíssimas, doutora. Acredite. E olha que a gente está aqui todo dia, né, Cris, falando sobre diversas coisas, mas eu acho que o seu olhar, a forma como você enxerga o todo é muito fantástica. Não é à toa que você fala sobre medicina integrativa. E isso foi muito legal você falar aqui. Você trouxe um poder bem poderoso sobre a psicoterapia e isso é muito interessante. Vamos subir mais aqui esse termômetro. Medicamento, e atenção, isso aqui está bem... eu não sei o que você vai comentar, mas quando você falava sobre psicoterapia e que às vezes a gente menospreza, é porque quando você toma um medicamento, ele faz um efeito rápido, né? Você, imagina, um remédio, está com dor de cabeça, você toma, a dor passa, enfim. Então, talvez para as outras coisas que elas são assim... mais vagarosas e mais lentamente que elas vão acontecendo, talvez a gente não dê tanta importância. Por isso que algumas pessoas, quando alcançam esse nível de qualidade de vida, não querem comer bobeira mais, não querem sair, porque eles entenderam o quão importante é e chegaram num patamar que eles não querem perder. E às vezes a gente que ainda não está lá, né, a gente não compreende o tamanho da determinação. Pois bem, o medicamento também auxilia nesse processo? Sim, muitas vezes os medicamentos são necessários. A TDPM está muito relacionada com o aumento de suicídio, inclusive. Uau. Então, é algo relativamente sério. A gente sabe que tudo isso também é medicamento de alguma forma, mas às vezes a medicação controlada, o remédio mesmo, é necessário para evitar, até para dar tempo, né, da pessoa buscar outras ajudas, outras formas de melhorar, né? Então, os medicamentos muitas vezes são muito importantes. E aí existe uma gama de possibilidades terapêuticas medicamentosas, desde as mais naturais, com fitoterapia, com os suplementos, até medicamentos controlados mesmos, inibidores da recaptação de serotonina, que são esses antidepressivos que a gente usa muito, sertralina, fluoxetina, que podem ser usados só no período da TDPM, você não precisa tomar o mês inteiro, né? Quando está bem marcado ali, a mulher pode tomar só naquele período, ela não precisa ficar tomando o mês inteiro. Então, pode ser tratado de forma cíclica, né? Os ansiolíticos também são uma linha de tratamento também importante. E o controle hormonal, né? Muitas mulheres conseguem, com esse equilíbrio hormonal, como a Maia também falou, do implante, né? Então, existe a possibilidade também do medicamento hormonal para controlar a TDPM. E se alguém que estiver ouvindo a gente falar assim, mas eu já tomo anticoncepcional para ajudar a regular
os hormônios. O que você tem a dizer sobre? Então, os anticoncepcionais orais que a gente tem no mercado, de uma forma geral, eles são hormônios sintéticos, não são hormônios bioidênticos, são hormônios que não são os nossos verdadeiros, né? E hoje já os estudos avançaram ao ponto de que a gente sabe que hormônios via oral não têm o mesmo efeito do que os nossos hormônios feitos por outra via. Então, a preferência para tratamento é sempre que a gente use um hormônio transdérmico, ou seja, em creme, não comprimido, né? Legal. Em creme e implante, outras vias hormonais. E os estudos mostraram também que o anticoncepcional convencional não melhorou a TDPM, mas os hormônios bioidênticos, que são os nossos, que o nosso corpo reconhece, esses tiveram uma taxa de sucesso melhor para o tratamento da TDPM. Muito bom saber dessa informação aqui, viu? Eu acho muito interessante ver a medicina avançando, né, e trazendo outras propostas. E é como a doutora colocou, cada paciente é um caso, por isso o acompanhamento médico é fundamental para montar ali aquela estratégia de tratamento. Mas essa informação eu acho que vale para todas nós sobre os anticoncepcionais que estão aí no mercado. Vale a pena abrir os olhos para essa situação e fugir. Então, vamos revisar aqui e ver que eu acho que esse termômetro reserva uma surpresinha aqui. Temos aqui como, então, você fazer o tratamento aí para aliviar os sintomas. Alimentação, exercício físico, psicoterapia e o medicamento que vai ser necessário aí, talvez na maioria dos casos, né? Talvez nem sempre. E aí, finalmente, temos uma mulher plena, feliz da vida, mantendo a sua qualidade de vida, os seus hormônios do bem-estar, convivendo aí no melhor possível, né? Com esse evento cíclico, vamos colocar assim, né? Com esse pequeno transtorno. A gente tem estou colocando pequeno, mas não por menosprezar a situação, mas querendo dizer assim que esse grande problema com tratamento, ele pode se tornar algo pequeno, né? Você conseguir viver com qualidade de vida aí na sua casa. Vamos a mais uma interação que está chegando aqui nesse momento. É a Sueli. Sueli, boa tarde, obrigada, viu? É normal a mulher ficar emotiva e nervosa uma vez por mês, depois que já entrou na menopausa há algum tempo? Interessante. Depois que a mulher já está na menopausa, esses ciclos, eles cessam, né? A mulher para de ter esse pico e queda. Mas todos os hormônios estão lá embaixo. Se ela não faz a reposição hormonal, ela vai sentir a repercussão dessa queda em alguns momentos do mês. E aí depende dos outros fatores que vão influenciar, né? Então, é possível sim que ela tenha uma fase do mês onde ela tem uma demanda maior na vida dela, que ela sente essa queda de uma forma mais intensa, né? É a percepção dessa queda hormonal, que pode ser mais ou menos cíclica, sim. Aí teria que observar, né, a regularidade, o que tem a ver com a vida, o que ela está comendo, se ela está fazendo exercício, qual é o gatilho que pode estar associado com a percepção desse sintoma uma vez por mês. Certamente tem alguma coisa. Aí tem que investigar. Gente, depois desse programa com a doutora Priscila, acho que eu nunca vou mais conseguir olhar para os hormônios com tanta simplicidade. Muito pelo contrário. Aumentei muito mais o meu interesse sobre esse assunto, até porque no intervalo ela comentava com a gente aqui o quanto ela gosta de estudar esse assunto, né? Porque hormônio é vida, né? Que você falou, é vida na vida da mulher. Então, essa questão de hormônio pega mesmo, viu, Sueli? Vale a pena uma investigação. A gente vai para o intervalo, a doutora Pri continua com a gente volta para a nossa sala, para o nosso bate-papo. Ainda eu acho que dá tempo de você mandar alguma interação, se você não mandou alguma dúvida, alguma pergunta, DDD 12 98315 0249. E na volta, pois bem, é a sua interação aqui ao vivo no Entre Família. Estamos de volta, mulherada! Você gostou desse programa? Eu que sou homem, já adorei. Acabei de ligar para minha mulher. Liguei não, mandei um WhatsApp. Só se liga aí, esse programa para você, vamos embora. Por quê? Né? Você está querendo qualidade de vida. E outra, a doutora falou uma frase muito bacana, você tem que se entender. Né? A gente está num mundo agora que você tem que se entender psicologicamente, tem que entender a sua fisiologia. A gente tem informação para todo mundo, né? Vamos embora lá. E às vezes a gente tem que respeitar você que está aí no interior. Cris, eu tenho uma dificuldade assim, tenho dificuldade aqui e tal. Eu quero enviar para a sua casa um presente. Presente não paga, não tem surpresinha. Há pouco tempo eu falei que a gente tem um projeto que financia justamente para você ter um guia, né, específico. E um deles está aqui na minha mão. Como é bom! Olha só, fique leve.
E é justamente essa triqueta que a doutora falou, essas bases, para você estar bem. Olha, qual é o valor do sol, gente? A vitamina D, quase um pré-hormônio aí. Eu mesmo em estúdios, eu estava meio assim, ó, cansadão, fui ver, falta de vitamina D e outras coisas. E outra, a questão da água, a gente vai brincando com essa questão de tomar água, a questão do ar puro, respirar fundo, a questão de você, ó, procurar essa alternativa para esse tempo do Espírito Santo. E outra, questões psicológicas, esse excesso de futuro, esse excesso de passado, você é preso. Olha, o passado tem que ser um retrovisor, não pode ser direção. Aí vem o conceito terapêutico e as questões espirituais, as pesquisas estão aí. A fé, a forma de olhar as coisas, essa janela que você desenha a vida, vem com as mochilas, às vezes, da sua avó, crenças limitantes da sua mãe. Pega o melhor, retém o que é bom, mas, Cristo, onde eu começo? Começa lendo, nosso país nem quase lê. E aqui a gente tem, ó, saúde física, por que a água é tão importante? Saúde mental, como lidar com as doenças da obesidade, os transtornos alimentares, abrir um pouco da cabeça do seu marido. Vão mergulhar nesse estudo aqui? Fique Leve é de graça. Ô, dona Maria, nunca te pedi nada. Liga para cá, bora lá. Vamos pedir de graça agora e ver se é de graça. Faça um desafio para você. 0 operadora 12 21 27 3121. Fala que você está ouvindo no Entre Família agora. Liga agora lá para a nossa escola aqui. Você vai atender. Tudo bom? Dona Maria, passa todo o teu nome. Seu José, tal, CPF, endereço, CEP. Não erra o número, senão a gente manda para o teu vizinho. Ele tem que receber, mas ele tem que ligar para cá. Vai chegar na casa dele. Manda certinho. Mas, Cris, eu vou ter que pagar o correio? Não, só dá um abraço no carteiro. Dizer que ele é uma pessoa feliz. Manda ele vir aqui a TV Novo Tempo. Uma outra possibilidade, você está ligando agora da Ocupado, espera que vai dar tudo certo, 0 operadora 12 21 27 3121 é o nosso WhatsApp. Que você pede também a nossa revista Fique Leve, você fica leve. DDD 12 é o WhatsApp, está aqui também para a gente, ó, está passando aqui no cantinho. 982444449. Aí tem uma dinâmica diferente. Aí você sabe o quê? Vou falando para você no caminho, vem comigo, tá? Você vai fazendo o quê? Você vai fazer o quê? Coloca assim, quero a revista Fique Leve. Aí a gente vai mandar um link para a sua casa. Aonde? No WhatsApp também. Você clica e você mesmo faz o seu cadastro, fica de olho, pede para o netinho te ajudar, depois é só esperar o carteiro chegar. Ô, dona Maria, correspondência, o que está chegando? A sua revista Fique Leve, para você dar um passo, né, na sua saúde mental, espiritual, psicológica. E a doutora veio, né, para validar tudo isso e muito mais. É o seguinte, hein? A gente tem interação. E quem vai chamar para a gente é Suzane. Suzane, o povo de casa quer participar. Enquanto você estava dando um recadinho, eu fui já procurar a doutora Priscila aqui no Instagram para poder seguir. Fui rápido, já mandei para a esposa, mandei tudo, tá tudo em casa. Muito bem, Cris, parabéns. Não tem nada. Em algum momento, sempre passa aqui a rede social, então quando passar, você já printa na tela para você começar a seguir ela. Como o sobrenome dela é um pouco diferente, eu errei uma letrinha aqui e já não estava achando ela no Instagram. Então, você printa a telinha ou então tira uma foto para você começar a seguir. Vale super a pena, tá passando aí nesse momento, ó. Tá vendo? Priscila, .pirro, e aí tá escrito sobrenome. Então, um segredo. Priscila com SC, tá? Isso aí. Priscila com SC, ponto. Quando você colocar PY, vai aparecer ela em primeiro lugar. PY. Priscila com SC, tá? PIRISCILA, ponto. Aí, quando você colocar PY, ela vai estar em primeiro lugar ali, tá? 18 mil seguidores, hoje você vai bater 19, vai dar tudo certo. Chega lá e no final, vou dizer, se você não conseguir ser atendido aqui nas nossas perguntas, depois ela vai abrir uma caixinha de perguntas para você, para dar continuidade, porque a gente quer que você seja bem atendido no Instagram dela. Vai dar tudo certo. Isso aí. Então, bora lá. Quem está chegando aqui no Entre Família é a Rosimara. Rose, boa tarde para você. Tudo bem por aí? Ela está dizendo assim, ó, existe uma medicação adequada para TPM intensa? Legal essa pergunta, né? Hoje a gente está falando de TDPM, mas tem aquela TPM que talvez é um pouco mais intensa, mas não chega a ser um transtorno disfórico, né? Sim, tem muito recurso, né? Eu falo que hoje com a medicina integrativa principalmente, né, que eu tenho uma caixa de ferramentas com muitas ferramentas possíveis para a gente usar. Então, antes eu tinha uma ferramenta que era um remédio que classicamente a TPM é tratada com antidepressivos, né? Se você for ler o tratamento padrão de TPM, é a fluoxetina, os antidepressivos, mas hoje a gente sabe que essas outras medicações, os outros suplementos fitoterápicos
tem uma capacidade de melhorar muito a qualidade de vida da mulher. Então, a gente tem alguns fitoterápicos, até para ter DPM, existe um fitoterápico chamado Vitex agnus, que é uma planta que ela ativa os neurotransmissores. Então, ela, além dela melhorar, ela também tem uma função hormonal. Então, ela é excelente para ter DPM, para TPM intensa também. A gente tem a rhodiola rósea, que é uma outra planta também com um poder de adaptação. A gente fala que a rhodiola rósea é um adaptógeno, ajuda o nosso organismo a se adaptar aos estresses e às mudanças, melhora a energia, disposição. Então, a rhodiola rósea também é uma planta muito boa. A gente sabe que o ômega 3 é importantíssimo suplementar o ômega 3 para a parte cognitiva, para a depressão. O ômega 3 entra ali também no rol de depressão como uma forma geral. Magnésio, cálcio. Então, assim, além do medicamento, se a gente soma essas ferramentas todas, a gente potencializa o tratamento, né? Então, elas funcionam de forma sinérgica, né? Você vai construir uma mesa, você não vai usar só o martelo. Você pode usar o martelo, o serrote. Então, quanto mais recursos a gente usar, melhor é a eficácia do tratamento. E dentro desses medicamentos está o estilo de vida também, né? Então, se você ainda potencializa com atividade física e tal, é o melhor tratamento que tem. Doutora, até tem uma perguntinha que eu pedi só uma licencinha, Aninha, para fazer uma perguntinha, porque a gente tem muitas doenças que somam, né, somatizam, né? Aí eu pergunto para você, no caso eu tenho fibromialgia, mas é muito mais recorrente em mulheres. Chega esse caso para você que às vezes ela tem outras questões, uma síndrome embutida, porque querendo ou não, essa questão de não... Misericórdia, a gente viu hein? uma questão traumática da Maia ali. Né? Imagina, uma E TDPM quase com sempre uma fibromialgia. fibro vem uma questão traumática, um despertar, né? E ela é uma soma que a gente já fez um programa sobre isso. E aí, doutora, essa questão de ter essa medicina integrativa, porque fala-se muito para fibro nesse sentido. Existe algo que a gente consegue tratar duas coisas ao mesmo tempo? Porque às vezes parece que o vetor é muito parecido, né? Na verdade, a gente trata tudo, né? Eu falo o seguinte, que um organismo em ordem e equilíbrio, ele não adoece, ele não tem sintoma. A ideia da medicina integrativa é gerar ordem e equilíbrio novamente, é botar esse organismo no eixo. Não importa qual seja a doença, não importa qual seja o sintoma. Se você reorganiza aquele ser, ele entra em equilíbrio, ele vai melhorar. Então, eles funcionam para muitas coisas ao mesmo tempo. E no consultório tem um questionário que elas respondem antes de entrar na consulta, né? De 0 a 10, quanto você sente disso, 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 disso. Aí fazem o tratamento para uma queixa. Quando chega para responder de novo, também melhorou isso, 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 isso. Porque as coisas não estão separadas, né? Está tudo muito interligado. Então, você melhora o organismo, você melhora a pessoa. A ideia de tratar o ser humano e de não tratar a fibromialgia. Eu não vou tratar a fibromialgia, eu não vou tratar a TDPM. Eu vou tratar Muito legal. aquela mulher que tem tais sintomas. Eu vou reequilibrar aquele organismo. Uma vez que eu reequilibro e que ela fica bem, o que quer que ela tenha vai melhorando em contrapartida, né? Muito legal. Que Vai dar demais. resposta, hein? Não, a doutora Priscila ganhou os nossos corações, mas aí quando ela falou de fitoterápico, ela arrebentou com o meu. Nossa... Porque assim, eu acho muito legal esse olhar, né, do médico pro natural. E às vezes a gente não encontra, assim, né? Enfim, não vem ao caso aqui. Então, muito legal a gente ver toda essa junção de coisas. Eu acho que vem bem ao encontro, né, com o que a gente fala tanto aqui na Novo Tempo. E eu acho que realmente é muito legal quando um profissional vem. Eu acho que credencia e certifica aquilo que a gente já acredita, né, Cris? Verdade. Sensacional. E o que a gente acredita também é que o povo de Sabe casa... quem que ia gostar desse programa? quem? Vamos recomendar para ela, Patrícia Piper. Tá aí. Ela que também é de Niterói, a nossa Cariocas. Cariocas, que ela tem um chiadinho. Tá vendo, Patrícia? Tá aí, Patrícia. Super te recomendo. Mas vamos lá, você de casa tem prioridades também na nossa ficha dourada hoje. Bora lá. Será que vem do norte, do sul? A Karine Elise. Oi, Karine. Estou vendo esse programa sobre TDPM e me identifiquei. Tá aí, ó. Olha só. Demorei muito a entender o que estava acontecendo comigo. E quando eu tive o diagnóstico, junto com a minha médica, consegui organizar minha vida em torno do meu ciclo. Aproveito o meu tempo bem para ser bastante produtiva, tomar decisões importantes. Para quando estiver mal, poder respeitar o meu corpo, a minha mente, sem cobrar tanto. Hoje, consigo me respeitar mais e aproveitar meus períodos de mais produtividade. Né? Que interessante. Passou por um contexto de autoconhecimento, mas esse autoconhecimento e saber que existem altos e baixos, a gente não pode normalizar também a dor, algumas coisas, né, doutora?
eu acredito que a gente pode fugir da mais qualidade de vida, não só para normalizar. Quem tem, por exemplo, doenças que somatizam, às vezes normaliza um pouquinho e às vezes a psique não aguenta, né? Achar esse meio termo é muito importante, né? Onde ela busca uma melhora, sabe que de repente não vai ficar 100% naquele período, né? Boa. Não é não tratar, não cuidar e não olhar, né? É olhar, mas talvez entender, como por exemplo a própria Maia também, né? Que falou que agora ela está num momento que ela não está podendo usar alguns recursos. Então ela entende que talvez sinta um pouco mais e ok. A importância da autocompaixão, do autocuidado, da compreensão é muito importante. Porque às vezes a gente tem muita compaixão com o outro, né? Mas com a gente não. Mas com a gente mesmo a gente não tem. Então, ter autocompaixão é importante, entender que, ok, pode ser que nesse período eu não esteja tão bem, vou deixar, isso é uma coisa muito sábia que ela falou, né? Vou deixar para tomar as decisões mais importantes num outro período, pode ser que não seja o melhor momento para ter uma conversa séria com alguém, porque eu tenho tendência a descontrole, não vou fazer compras nesse período, não vou tentar... Né? Então, conhecer isso é muito interessante, né? Você pode organizar a sua vida, isso é sabedoria, né? Organizar a sua vida de forma que as coisas mais importantes fiquem no outro período do ciclo, sem negligenciar os cuidados para tratamento, né? Tentar ficar o melhor que puder, mas entendendo essas limitações, é muito interessante, sim. Vale a pena a gente pensar dessa maneira também, ter um pouquinho de autocuidado e autocompaixão. Eu gostei do que ela falou, porque ela comentou que quando ela está nesses momentos de pico, ela respeita o corpo. Descansar também faz parte da vida, né, gente? Certeza. E ainda mais quando o seu corpo talvez exige mais. E eu achei isso sensacional. É como a doutora falou, né? Uma sabedoria, porque às vezes a gente quer sempre produzir, e aí você falou que a gente quer ser sempre super mulher, e a gente entender que essas pausas, esse descanso também faz muito bem para o corpo, para a mente, principalmente. Vamos a mais uma interação, Cris? Vamos lá. Quem está aqui agora é a Deise. E aí, Deise? Eu tive a primeira menstruação muito tarde, com 18 anos. Olha, 18. E hoje tenho 50 anos e ainda não entrei na menopausa. Não aguento mais. Sempre passei muito mal, depressão, irritabilidade, angústia. Já perdi muitas amizades por causa da instabilidade de humor. Eu sei que, como ela tem muitos sintomas ali dos ciclos, né? Ela está ansiosa pela menopausa, achando que isso vai ser a solução dos problemas dela. Mas, na verdade, ela vai trocar de problema, né? Sim. Ela vai arranjar outros problemas da falta hormonal. Os hormônios, como tudo na vida, né? Em excesso são um problema, em falta também são um problema. Então, quando eles começam a falhar, vem outras questões, e aí vem osteoporose, depressão, ansiedade, insônia, ondas de calor, aumento de risco de doenças cardiovasculares. Então, junto com, ela acredita que vai melhorar de algumas coisas, mas na verdade surgirão outras coisas para ela cuidar. A gente não pode ficar ansiando por uma coisa sem procurar solução para essa. Então, na verdade, o que ela deveria ter feito é buscar uma forma de passar por esses ciclos melhor. É o que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está tentando esclarecer aqui. Tem como viver os ciclos femininos de uma forma melhor. Mas o problema é que a maioria das pessoas quer uma fórmula mágica, né? Que é um remédio que vai resolver a situação. Mas, como eu falei, dificilmente a gente constrói alguma coisa com uma ferramenta só. Então, normalmente, a gente vai precisar de politerapia, de policonhecimentos, de mais de uma coisa. E aí, talvez ela não tenha tido essa orientação, essa informação. Então, não precisa esperar chegar à menopausa para achar que vai resolver. Busca agora, né? Vários recursos, existem muitos recursos, sabe? Muito mesmo. Então, é possível, desde o estilo de vida, fitoterápicos, remédios naturais, suplementação e medicamentos. Se eu tenho uma palavra para esse programa, eu diria assim, ó, fantástico, né? Pegou-se uma estrutura e deu-se esperança, porque, né? Ela também se entregou à profissão, agora mudando, né? Gente, legal. Priscila, doutora, assim, ó, pode falar, pode acrescentar. Não, é realmente um programa tão fantástico que eu tô até quietinha hoje. Tá assim, quietinha? tô reflexiva. Eu tô, como diz a Ana recado, Isabel, né? introspecta, reflexiva. Que a gente fala aqui, o exercíciozinho Olha só, agora. Doutora embolou tudo e disse fase. assim, ó, vamos lá que vai dar. Ela veio para impulsionar ainda mais as minhas pequenas mudanças que eu tenho feito há alguns dias. São pequenas Cris. vitórias que a gente também tem que validar, porque a gente quer toda mudança são pequenos processos. Doutora, e um grande processo que a gente fez aqui é receber você, que você possa voltar sempre.
Obrigado por abrir agora o seu Instagram que está passando aqui para mais perguntas. Tenho certeza que o povo vai adicionar e volte sempre. Muito obrigada, eu agradeço a vocês a oportunidade também. Espero poder ter contribuído aí com essas informações. Acho que o meu objetivo realmente com o Instagram, com as redes sociais, é poder realmente ajudar. Eu acredito muito que a gente transforma muito as vidas das pessoas com a informação. Então, é realmente poder ajudar as mulheres. Está lá, vou abrir agora, vou abrir a caixinha para mais perguntas sobre menopausa, TDPM. Tem muito conteúdo ali também. No site também tem muita coisa, tem muito material ali. Então, fiquem à vontade. Eu sempre respondo dentro do possível. Então, pode mandar as perguntas lá na caixinha. Espero poder estar sempre ajudando e muito obrigada pelo convite. Com certeza, maravilhosa. Muito obrigada, doutora Priscila. Gente, o Instagram é isso? Deixa eu olhar aqui de novo, né? @priscila.pirro, P-Y, tá? priscila.pyrrho. Tamo aqui. E a você, muito obrigada pela audiência de sempre. Obrigada por acompanhar o Entre Família. Melhora essa TDPM, vai dar certo. Procura, vamos melhorar. 8 remédios naturais. Investiga Novo Tempo toda. Sai, vamos correr. Eu tô aqui, é o seguinte. Vai sair correndo. Vou sair correndo agora, porque o homem tem outra questão também. É na pista para uma reunião. Fica aí eu vou o agora, questionamento. vou pro vídeo de saúde. Beijo. Tchau, tchau.